Olá pessoal, beleza? Estamos dando início aqui ao nosso curso de contabilidade básica aqui no Contabilândia e a gente vai desenvolver ao longo das aulas aqui o curso de contabilidade básica. Posteriormente a gente vai avançando, vai vendo a contabilidade geral, a contabilidade intermediária e a contabilidade avançada. Posteriormente também abordaremos a contabilidade de custos, entre outros ramos da contabilidade. Vamos em frente. Conceitos iniciais. Gente, o primeiro problema dos estudantes, né, de contabilidade, o primeiro problema que eles se deparam é o problema da terminologia. A linguagem cotidiana versus a linguagem contábil. Por que isso? Em toda a área do estudo, você observa que existe um jargão técnico peculiar àquela área. O que é isso que você está dizendo, professor? Ora, os médicos, por exemplo, falam sobre determinadas doenças, determinados remédios, determinadas coisas relacionadas à sua área. Na contabilidade não seria diferente. Tem, por exemplo, a questão do ativo. Ativo, no português comum, no cotidiano, dá a ideia de uma coisa. Na contabilidade é uma coisa totalmente diferente. Ok? Questão do débito, do crédito. Né? Débito, no cotidiano, representa uma dívida. Crédito representa uma situação positiva. Na contabilidade não necessariamente seja situação negativa e situação positiva, respectivamente. Pode variar. Quer dizer que é o contrário, professor? Não necessariamente. A gente vai, ao longo do curso, desenvolver essas ideias, desenvolver o passo a passo da disciplina, e você vai se habituar à linguagem contábil de modo natural, ok? Conceito de contabilidade. O que é contabilidade? A contabilidade é uma ciência social aplicada que tem por objeto de estudo as variações quantitativas e qualitativas do patrimônio das entidades econômico-administrativas. Aí você olha para mim e pergunta: professor, o que você disse? Eu não entendi nada. Vamos lá, lembra da questão da terminologia? Vamos analisar. Ciência social aplicada. Mas a contabilidade não é uma ciência exata? Negativo. A contabilidade é uma ciência social aplicada, assim como a administração, o direito e outras áreas, como por exemplo a economia também. Variação quantitativa. Quantitativa está relacionada à quantidade, não é isso, professor? Exatamente. Quantitativa fala de aspectos relacionados aos números, às quantidades. No caso da contabilidade, como ela trata do patrimônio, ele é quantificável. Esse patrimônio ele é representado monetariamente. Como assim? Em forma de moeda. A moeda do país corrente, no caso do Brasil, o real, Estados Unidos, dólar, ok? Então, a contabilidade analisa as variações quantitativas com relação aos aspectos monetários. Variação qualitativa. Mas a contabilidade não é só número? Negativo. Né? Muita gente me pergunta isso. Quando pergunta, você estuda o quê? Não, eu estudo contabilidade. Contabilidade mexe muito com número, né? Sim, a gente mexe com número, mas não só com número. Então, as variações qualitativas dizem respeito aos aspectos da natureza dos componentes do patrimônio das entidades, né? As suas características não numéricas, como por exemplo, a contabilidade ela analisa a variação do saldo da conta bancária, certo? Isso é uma variação quantitativa, mas você vê que eu associei a um aspecto qualitativo, que é a conta bancária. Conta bancária é um aspecto qualitativo, assim como por exemplo, como a conta caixa, como a conta capital social, que você vai se habituar com essas nomenclaturas ao longo do curso. Patrimônio, você vê que eu estou falando muito de patrimônio aqui, né? Eu inclusive deixei de uma maneira diferente, amarelinho aqui em negrito. Por quê? Porque a gente vai abordar o patrimônio numa aula específica, mas eu já vou dar uma introduzida aqui nele, para a gente já tendo a noção do que é o patrimônio. Quando eu comecei a estudar contabilidade, eu associava patrimônio necessariamente aos bens. Como assim, Bruno? Bens, dinheiro, casa, carro. E não é isso, Bruno? É exatamente isso.
Só que essa é uma parte do patrimônio. Os bens são uma parte do patrimônio, ok? O patrimônio ele é constituído de bens, direitos e obrigações, certo? Que possam ser quantificáveis monetariamente falando. Bens, direitos e obrigações. Exemplos de bens, como eu acabei de falar: caixa da empresa. O dinheiro da empresa está no caixa, está na conta banco, né? Está lá depositado no banco uma determinada quantia. Os veículos que a empresa possui, ok? Direitos são todos aqueles valores que a empresa tem a receber ou que ela pode se recuperar. Como assim? Por exemplo, você tem aqui um cliente seu que sempre compra na sua empresa, que sempre está lá comprando, cliente assíduo, paga direitinho, só que ele está querendo uma determinada quantidade de mercadorias e não tem o dinheiro. O que você faz? Deixa de vender? Não, claro que não. Você vai vender a prazo, ou seja, o seu cliente leva a mercadoria e você tem o direito de receber aquele valor pela venda a prazo que você fez. Deu para entender? Ok. E as obrigações? Bom, as obrigações são todos os valores que a empresa tem para pagar a terceiros. O exemplo que eu dei aqui também serve para obrigação, só que invertendo. Ou seja, você não dispõe de recurso para comprar um veículo no momento. Você vai lá no banco e faz um financiamento, vai pagar a prazo o veículo. Você está adquirindo bem, só que você não está pagando no ato da compra, da aquisição daquele bem, daquele veículo. Você vai pagar a prazo, mensalmente, como geralmente são feitos os financiamentos. Isso vai gerar uma obrigação para pagar. Você vai ter uma obrigação com terceiros. Então, o patrimônio das entidades ele é constituído basicamente de bens, direitos e obrigações. A gente vai ter uma aula específica para isso, entendeu? E a gente vai analisar o patrimônio em todas as suas características, ok? Patrimônio, né? Patrimônio de quem? Das entidades econômico-administrativas. O que é isso? Entidade econômico-administrativa são todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, pessoas físicas como eu, você que está aí me assistindo, o seu filho, seu irmão, seu pai, sua irmã, e pessoas jurídicas, empresas, governo, instituições, organizações não governamentais, instituições religiosas, todas são pessoas jurídicas. Então, entidades econômico-administrativas são os patrimônios dessas entidades econômico-administrativas. São todas e quaisquer entidades que movimentam recursos, independente de ter por objetivo o lucro, como é o caso das empresas, ou não. Tem um objetivo social, como por exemplo é o objetivo do governo, é o objetivo das ONGs, é o objetivo das instituições religiosas. Entendido? Outras informações relevantes. A finalidade da contabilidade. A contabilidade ela tem por objetivo produzir informações úteis para a tomada de decisão. Muita gente pensa que a contabilidade é simplesmente para satisfazer, né, para entregar informações ao governo. Não, não é. O principal objetivo da contabilidade é produzir informações úteis para a tomada de decisão. E quem é que vai tomar essas decisões? Né? Para quem são produzidas essas informações? São produzidas para seus usuários. E quem são os seus usuários? Bom, classificam-se entre usuários internos e externos. Os usuários internos são os proprietários da empresa, são os empregados, os administradores, etc. Usuários externos são os investidores, o governo, que na contabilidade a gente chama de fisco, ok? É uma nomenclatura muito comum, então você vai se deparar com ela em livros, professores, com pessoas da área falando fisco. Dificilmente você ouve alguém falando governo, geralmente se fala fisco. Fornecedores, entre outros também. A contabilidade ela é revertida de técnicas. A gente vai apresentar algumas delas aqui
para você ir se habituando com as nomenclaturas. A escrituração. O que é a escrituração? A escrituração consiste em registrar os atos e fatos administrativos. Aí você pergunta, Bruno, o que são os atos e fatos administrativos? A gente vai ver isso numa aula à parte. Mas consiste em registrar as variações do patrimônio da entidade. Lembra que no começo da aula a gente falou sobre variação quantitativa e qualitativa? Exatamente. Então, a escrituração consiste exatamente em registrar essas variações. E, consequentemente, através desses registros, serão elaboradas demonstrações contábeis, que são relatórios oriundos da escrituração. Ou seja, são, de forma reduzida, elas mostram toda a escrituração que foi feita num determinado período, né? Existem várias demonstrações. A mais famosa e a primeira que geralmente os estudantes de ciências contábeis estudam é o balanço patrimonial. Tem também a demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, entre outras, entre muitas outras. E a gente vai estudar ao longo do curso cada uma delas, como elaborá-las, como analisá-las, etc. Auditoria. O que é auditoria? A auditoria consiste em verificar a exatidão das informações contábeis. De onde são tiradas essas informações? São justamente da escrituração e das demonstrações contábeis. A auditoria verifica a exatidão, se foi feito de forma correta, se foi feito com base nos regulamentos impostos pela lei, pelo ordenamento jurídico brasileiro, né, pela classe contábil, em toda a sua regulação. A análise das demonstrações contábeis é justamente a análise que é feita para tirar as informações úteis das demonstrações contábeis, dos relatórios financeiros, que são sinônimos. Relatórios financeiros, demonstrações contábeis, são sinônimos. Então é justamente fazer uma análise daquele relatório e através dele tirar índices que sejam úteis para a tomada de decisão. Ok? Então, pessoal, essa é a primeira aula. Foi uma aula bastante teórica. As primeiras aulas são realmente muito teóricas, né? Você que pensava que contabilidade é só número, não é. Você se enganou, como muita gente se engana. A contabilidade ela é revestida de conceitos. A contabilidade ela é revestida por leis, por regulamentos. Então, grande parte do que é estudado na contabilidade diz respeito à lei. Por exemplo, a Lei 6.404, né? Eu tive um professor que ele me falava que a Lei 6.404 de 1976 era a Bíblia do contador, para você ver a importância que ela tem. Porque ela trata realmente da escrituração, das normas, dos relatórios, de vários aspectos peculiares às demonstrações contábeis, à profissão do contador, a muita coisa relacionada à área, entendeu? Não só essa lei, tem também as normas brasileiras de contabilidade, tem o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que emite pronunciamentos para regular a profissão no país. Existem também as normas internacionais de contabilidade. O Código Civil Brasileiro menciona a profissão do contador. Então tem uma gama muito grande de normas para o contador, para o profissional de contabilidade, para você que quer prestar concurso e está estudando contabilidade. Tem muita coisa, né, muita norma jurídica que envolve a contabilidade. Então a gente tem que estar por dentro dessas coisas. Entendeu? A contabilidade ela não é só número, ela envolve principalmente normas jurídicas, normas de regulamentação. Então é isso aí, até a próxima aula.